falado desde o domingo passado sobre famílias. Domingo passado falamos sobre sinais de uma família abençoada. Quais são as características de uma família abençoada? Aí, aqueles que estiveram no domingo, que acompanharam nas células, lembram muito bem. Uma família abençoada precisa estar sensível à voz de Deus. Uma família abençoada precisa obedecer a Deus. Uma família abençoada precisa ignorar os obstáculos para realizar aquilo que Deus quer fazer através do seu povo. Mas há famílias abençoadas e há famílias que se bloqueiam para as bênçãos de Deus. Famílias que criam impedimentos para que as bênçãos de Deus repousem, caiam sobre elas. E é sobre esse outro grupo de famílias que nós queremos falar hoje. A parábola do semeador, a parábola das sementes, fala sobre esses 4 tipos de terrenos, de solos, onde a palavra boa do Evangelho foi semeada. Umas não chegam sequer a brotar, porque as aves, como disse Jesus, ou o diabo, o inimigo, vem e arranca antes que brote, que venha a produzir vida. Outros até produz um pouco de vida, mas como não cria raízes, são árvores de superfície, árvores sem profundidade, sem raízes, sem lugar onde buscar alimento e sustento no tempo do sol forte. Então, quando vem o sol forte, as dificuldades, logo essa árvore morre. E aquelas que chegam a brotar, mas os espinhos sufocam. As dificuldades da vida, as perseguições, as dificuldades por causa do Evangelho sufocam, e aquela que tinha tudo para ser uma árvore boa não produz nenhum fruto, não tem uma vida longa sequer. E há aquelas plantadas em terras boas. Jesus usa essa parábola para falar da recepção da palavra no coração do homem. Nós queremos falar sobre a recepção da palavra no seio da família. Uma família não é abençoada quando ela tem o coração endurecido para a palavra de Deus. Quando ela tem o coração endurecido para aquilo que Deus quer fazer. Quando nós nos endurecemos para a vontade de Deus, nós não produzimos. Não adianta querer, eu tenho um cimento na minha casa, faltou terra, vou usar o cimento, depois colocar uma boa semente ali e jogar água para que ela cresça. Pode ser a melhor semente do mundo, ela não vai produzir fruto, sequer vai vir à vida, porque não há possibilidade. O terreno é ruim para que a vida venha à tona. É como o solo duro que Jesus falou, como um solo que há muita pedra e apenas uma fina camada de terra por cima, que não produz vida. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos como esse terreno. Como família, nós agimos dessa forma, endurecidos ao que Deus quer fazer através de nós, o que Deus quer de nós, ao plano de Deus para a nossa vida. Nós temos no Antigo Testamento o exemplo da mulher de Jó, uma mulher que não compreendia o que Deus estava fazendo com seu esposo, e que por isso a melhor coisa era abandonar a Deus. Foi esse o conselho que ela deu para o seu marido. Mesmo enfermo, ele disse: você está falando bobagem. O que você está falando é loucura. Não há essa possibilidade. Jó conhecia Deus. Jó tinha o seu coração aberto. O que Deus podia fazer? E não é
a fé de João. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes famílias endurecem o coração e não permitem que Deus mude absolutamente nada no seio da família. Não permite as mudanças de Deus. Não permite as mudanças de Deus. Certo dia eu estava conversando com um religioso e o receio dele de abraçar a fé em Jesus era por causa da tradição da família. E eu usei o exemplo do próprio Jesus. Eu disse: você não tem que ter esse medo, porque é o próprio Jesus que você diz que crê, que você diz que a sua tradição professa, era o Jesus que rompia as tradições. Jesus foi criado como um judeu, circuncidado no 8º dia, levado ao templo para ser apresentado aos 12 anos. Foi um judeu que cumpria toda a lei. Mas Jesus estava aberto, ou trouxe a novidade de Deus, inaugurou um novo tempo de Deus para a humanidade, rompeu aquilo. Jesus não estava apegado ao que a religiosidade dizia ou deixava de dizer, aquilo que era tido como sagrado pelas pessoas e pela religião do seu tempo. Homens e mulheres duros, de corações endurecidos, que não permitem que Deus mude, que Deus promova novidade na vida, novidades no seio da família. Não são homens e mulheres ou famílias abençoados, porque não deixa espaço para Deus, não dá espaço para que Deus promova algo novo, que Deus promova algo novo. Quantas vezes nós observamos casais endurecidos ao nome de Deus, casais que criam um rito religioso na casa, e o almoço não pode atrasar um minuto, e a televisão não pode ser desligada ou ligada naquele horário. E nada de novo pode acontecer naquela casa, porque não há espaço para novidades. Não há espaço para nenhuma mudança. Nenhuma mudança. Queridos irmãos e irmãs, coração endurecido, coração cimentado, engessado, não é um coração abençoado. Não há espaço para a bênção de Deus. Porque quando nós endurecemos, tudo é muito lógico. Tudo é muito lógico. Se nós criamos um canal de cimento para algum lugar, a água vai passar por aqui. Não é como a água passar por outro lugar. Nós criamos um canal para que a água passe. Queridos irmãos e irmãs, coração endurecido, famílias de coração endurecido, crentes de coração endurecido, igreja de coração endurecido. Eu já falei aqui pelo menos 2 vezes de uma igreja que eu visitei, coração endurecido na tradição. Quer continuar nem 50 anos atrás, quer continuar 200 anos atrás, a sua forma de adoração. Não há espaço para novidade. Não há espaço para novidade. Toda novidade é vista como uma afronta, como algo ruim, algo que deve ser descartado. Queridos irmãos e irmãs, beleza demais sempre leva ao fracasso. Quando a empresa não se flexibiliza para as mudanças do tempo, ela fracassa na sua missão, ela fracassa no seu objetivo, ela fracassa naquilo que ela se propõe a fazer. Mas quando a empresa muda, entende o que está acontecendo, quais são as novas necessidades, qual é o novo contexto, e ela muda rapidamente para isso, consegue
acompanhar o tempo, sobreviver com sucesso. Com sucesso. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala que o divórcio foi concedido por causa da dureza do coração. Não foi por causa de uma série de coisas que a gente podia dizer, mas porque o coração estava endurecido, não estava aberto a novidades, não estava aberto a mudanças. Todos nós precisamos de mudanças, realizar mudanças. Não dá para comer somente arroz, feijão e bife, por mais que seja ótimo e necessário algum dia. Mas não dá para comer todos os dias arroz, feijão e bife, arroz, feijão e bife. Um dia eu preciso comer frango, um dia eu preciso comer peixe, um dia eu preciso comer o bife de um jeito, com tempero, outro dia com outro. Por mais que eu precise de proteína para sobreviver, eu preciso estar aberto às mudanças. As mudanças. Não posso querer dizer, olha, na segunda-feira eu só como arroz dessa forma. E se por um acaso eu for convidado a algum lugar e não tem arroz no macarrão, eu não como, eu só como a segunda de comer arroz daquela forma. Isso é mudança de coração. Não aberto esse exemplo para ilustrar as muitas coisas que nós fazemos para não deixar que Deus realize e transforme algo que precisa ser mudado. É uma situação. Também não estou falando muitos usam esse argumento para falar da libertinagem e da vida depravada. Não estou falando disso. Estou falando do novo de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Está aberto ao novo que Deus pode proporcionar, a novidade, a surpresa que Deus tem. Certo dia, conversando com o pastor, ele disse que a oração dele pela manhã é sempre: Deus, o que o Senhor tem de novo para mim hoje? Veja, a oração não é o que Deus tem para hoje, é o que Deus tem de novo para hoje, porque o Senhor renova todas as coisas, suas misericórdias, todas as manhãs. Deus é um Deus de transformação, do novo, o novo de Deus que nós cantamos, a nova aliança inaugurada por Jesus, o novo de Deus que se renova a cada manhã. Isso precisa também estar presente na nossa família. As vontades, a disposição para mudar as preferências em busca do novo de Deus e estar aberto para o novo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Quando a família endurece o coração, o próprio Jesus diz quando ele fala do divórcio: vem o divórcio. Vem o divórcio. Ninguém cede, ninguém muda nada. Divórcio, por causa da dureza do coração. Uma família não é abençoada quando seus membros têm um coração superficial. Família que vive da superficialidade. Um grave problema dos nossos dias. Como aquela semente que cai em lugares pedregosos. Superficialidade. Vive ali da superficialidade. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Às vezes nós somos atraídos por aquilo que nós podemos ter e obter na vida. Aquilo que hoje nós falamos para na escola dominical, aquilo que indica muitas vezes o nosso sucesso. Também não estou falando contra o progresso indivíduo, acho que esse é o objetivo de todos nós. E devemos fazer. Não estou falando disso, estou falando quando isso é um objetivo de vida. Isso é um objetivo de vida. Eu gasto mais tempo com as superficialidades da vida do que com o próprio Deus. Famílias que gastam mais tempo preocupadas com as colunas sociais do que com o próprio bem-estar da família.
Famílias que gastam mais tempo com a vida social do que tempo com os próprios membros da família. Famílias que gastam mais tempo para construir um reino, um império material, e esquecem de viver os benefícios desse reino. Famílias que acham que o sinal da bênção de Deus simplesmente é prosperidade. Queridos irmãos e irmãs, há inúmeras famílias vivendo isso. Inúmeras famílias onde os pais trabalham 30 horas, como no Líbano, no final do Líbano, 40 horas. 30 horas. E não gasta tempo com os filhos. E não tem tempo de brincar com os filhos. E não tem tempo de ouvir os filhos. E não tolera os filhos. Hoje pela manhã, enquanto a Tamires falava de Joquebede, eu lembrei, estava lembrando, pensando enquanto ela falava, o poder que tem a educação de um filho. Ela criou o filho dela como se fosse um empregado, mas todo momento que ela tinha sozinha com Moisés, ela falava sua fé. Moisés mais tarde assumia a liderança do seu povo. Criar um palácio com filho do faraó. Isso é a educação da mãe. O tempo inteiro. Aquela babá especial foi a causa de Moisés não ter esquecido. Esquecido das suas origens, esquecido do seu povo, de Moisés conseguir entender a voz de Deus. Como mãe fala meus filhos, como empregar, como mãe, como empregar. Isso nos ensina duas coisas que eu vou falar agora, mas quem ensina os nossos filhos? Quem educa os nossos filhos? Quem nós temos na nossa casa para educar os nossos filhos? Ou o que nós ensinamos aos nossos filhos? Aí eu posso falar em outro momento. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo fala que os nossos pais estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, foram batizados na nuvem e no mar com Moisés, todos beberam do manjar, todos beberam da mesma fonte espiritual, mas Deus não se agradou da maioria. De forma que não é aquilo que eu experimento de bênçãos, ou de prosperidade, ou de pseudo graça que me torna provável com Deus. Eu experimento isso, Deus rejeitou. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, aprender a nos sensibilizar, nos flexibilizar à vontade de Deus e abandonar a superficialidade que o mundo tem empurrado para nós como necessidade. Isso tem invadido, tem dominado. Cristão nos nossos dias. Queridos irmãos e irmãs, precisamos permitir que os nossos corações sejam marcados profundamente pela experiência com Deus, e não apenas impressionados pelo sobrenatural que por acaso a gente possa experimentar. É ótimo experimentar o sobrenatural, é ótimo experimentar o extraordinário, mas nós não podemos nos ater à superficialidade. Precisamos ser marcados pela presença de Deus, não apenas impressionados pelas nossas experiências com Deus. Terceiro grupo de
de famílias que não são abençoadas. São famílias que têm um coração voltado para o amor. Membros têm o seu coração voltado aos desejos, aos caprichos, aos sentimentos. Há nos nossos dias um profundo influenciar ao agir impensado, em busca de prazeres, em busca de realização. O que importa é viver, o que importa é ser feliz, o que importa é curtir. E aí, queridos irmãos e irmãs, abraçamos os prazeres do mundo, esquecemos do Deus a quem nós servimos. Esquecemos os objetivos de Deus que são os melhores para nós, porque nos agarramos àquilo que não provém de Deus, aquilo que é dominado pelo diabo. Há nos nossos dias um forte movimento de divórcio, descasamento e de não casamento, onde o que importa é te aproveitar. Fornicação, como nós costumávamos falar, corrupção nos relacionamentos, da confiança. Queridos irmãos e irmãs, podemos deixar o nosso coração preso aos valores do mundo. A nossa família sofre, a nossa família padece, a nossa família não experimenta da bênção de Deus quando o nosso coração está voltado para as coisas do mundo, para as coisas que são próprias desse mundo que está cada dia mais podre, cada dia mais perdido. Quantas vezes nós ouvimos discursos de pessoas que estão deixando suas famílias atrás de aventuras? Não são poucos os casos de divórcio por causa de dinheiro. Porque alguém quer ganhar mais, e a oportunidade de ganhar mais é ir embora, é sendo sozinho, abandonando aquele que estava junto na hora da dificuldade. Eu vi um testemunho do pastor no CD que a Laís me deu de presente, Josué, falando a casais. Ele disse: primeira vez que eu fui chamado para falar nos Estados Unidos, ele levou a esposa. E aí ele começou a dizer que não era justo eu ir aos Estados Unidos pregar numa igreja, uma grande igreja lá, e deixar a esposa lá. Porque quando ele era pastor de uma igreja, no subúrbio de uma cidade, que ele tinha que vender livros para sobreviver, ele usava a mão de obra da esposa, no metrô lotado, carregando caixas, ele e ela, sentados sobre as caixas de livro para vender. Então, ele disse: não é justo que eu vá passear em Nova York e minha esposa não vá comprar um belo vestido na Times Square. Dificilmente alguém pensa assim nos nossos dias. Cresci na vida, eu abandono aquele que estava comigo no momento difícil. Aquele que quando estava comigo, quando ninguém confiava em mim, eu aí vem as histórias, né? As brincadeiras de mau gosto, né? Troca de 40 por 2 de 20, né? A de 30 por 2 de 15, né? Esse tipo de brincadeira própria de um mundo podre, dominado pelo diabo. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Aonde nós temos colocado a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida? Aonde nós
fazer, pode agir, todo mundo faz, pode estar no mundo, mas o coração precisa estar voltado a Deus. Se nós queremos ser uma família abençoada, é necessário que tenhamos cuidado para não sermos levados, empurrados, seduzidos pelos assentos desse mundo que jaz no mal. Por fim, queridos irmãos e irmãs, uma família abençoada é uma família que está sensível à voz de Deus. Nós falamos isso domingo passado, estamos hoje concluindo essa mensagem dessa noite. A semente que caiu em boa terra é a figura do coração dócil, sensível e receptivo. Ali a semente cai, permanece e produz. Cai, permanece e produz. Queridos irmãos e irmãs, a boa semente produz. O Senhor quer nos usar como famílias para produzir novos modelos, nova expectativa para as famílias que estão à nossa volta. O Senhor quer nos usar como igreja para produzir, para agir diferente, criar uma contracultura, tudo isso que está sendo estabelecido por aí. Deus quer nos usar para fazer diferença, produzir tudo aquilo que é próprio do Evangelho. Se a semente que há em nós é a semente do Evangelho, não só ela deve permanecer em nós, mas ela deve produzir frutos na nossa família, frutos na nossa vida, frutos aonde a gente estiver, frutos como igreja, produzir frutos, é essa a palavra de Deus, produzir a boa semente que há em nós, precisa produzir, precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que possamos produzir aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer para nós, e aquilo que Deus quer para as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos produzir. Em Atos há um exemplo de uma mulher que abriu o coração, entendeu o que Paulo falava, e ela abraçou a fé, recebeu a boa semente no coração, imediatamente ela passou a produzir. Imediatamente ela passou a produzir. Venha na casa, venha comigo. Começou o seu ministério. Queridos irmãos e irmãs, precisamos produzir. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus como uma boa, não vivendo de superficialidade, não estando preso àquilo que o mundo ensina e nos impõe muitas vezes, mas a vontade de Deus, recebendo essa boa semente do Evangelho, para que assim possamos ter de fato famílias felizes e abençoadas, que experimentam o favor de Deus na sua vida. Não tem medo das novidades de Deus, não tem medo das novidades de Deus, não precisa ter medo do que Deus pode fazer na sua vida. Tenha certeza de uma coisa: Deus não vai fazer nada ruim na sua vida, nada ruim. Pode até fazer algo que você no momento não esteja disposto a fazer, mas depois que você compreender a vontade de Deus e viu o que Deus está fazendo, você vai dizer: eu não fiz isso antes. Como tem sido a sua família? Como tem sido o coração da sua família com a mensagem do Evangelho que Deus deu para você? Tem sido um terreno rochoso,
sementes ficam expostas, aves vêm e comem, ou como terreno, uma fina camada de terra em cima, ou como terreno com espinhos, ou como terreno bom e fértil. Assim, tua família, você vai agir aquilo que Deus quer de você. Como você tem agido